Agora, seguindo pela estatística, né? Alguns elementos da estatística, alguns mais usuais, outros menos, e eu falo usuais no sentido de nos depararmos com eles com mais frequência. Primeiro, falando das médias. A aritmética é aquela que a gente já está habituado para fazer a nossa média, nossa nota, né? Nossa média final. Por exemplo, eu tive 3 provas de uma disciplina, eu somo e divido por 3. Isso que a gente sempre fez na escola, né? Agora, se eu tivesse 5 notas, eu ia somar e dividir por 5. Então, a quantidade de elementos é a quantidade que eu divido. Já na média geométrica, eu vou multiplicar os elementos e vou tirar a raiz. O índice é o que corresponde à quantidade. Eu estou usando sempre 3 como padrão. Ó. Se eu tenho 3 notas, eu vou tirar a raiz cúbica. Se eu tivesse 7 notas, eu ia colocar aqui no índice o 7, dependendo do número de elementos. Na harmônica, eu vou ter um 1 lá no meu numerador, bem tranquilão, lá no início do meu cálculo. No meu denominador eu começo 1 dividido pela primeira nota, mais 1 dividido pela segunda, mais 1 dividido pela terceira. E tudo isso vai ser divisível por 3, ou dividido por 3, melhor dizendo. Se eu tivesse 4 notas, eu ia somar e dividir por 4. 10, somar e dividir por 10. O 3 eu estou colocando fixo em todas para a gente perceber as diferenças. Aqui, em geral, nós teríamos que fazer o procedimento de mínimo múltiplo comum, depois nós faríamos as multiplicações de frações e, por último, que operaríamos com o número 1. Não aparece com muita frequência, mas é um tipo de média que existe também. E tem a quadrática, que seria a gente elevar todos os elementos ao quadrado, depois somá-los, dividir por 3 e tirar a raiz. A raiz quadrada, o elevado ao quadrado, por isso que vem quadrática. Outros elementos que aparecem com uma certa frequência dentro da parte que a gente denomina estatística, né? Moda é o elemento que mais se repete. Reparem que eu coloquei entre aspas porque é uma linguagem comum, um jeito da gente falar. Não é o jeito, a definição científica, né? Quando não tem moda, a gente classifica de amodal. Com uma moda só, modal. 2 modas, bimodal. 3 modas, trimodal. A partir de 4, 5, 10, 50, 500, polimodal. Moda é aquele elemento que mais aparece. Pode ser que não exista a moda também, não é obrigatório. A gente só vai observar se tiver essa necessidade. Mediana. Então, eu coloquei uma definiçãozinha minha, né, que é o elemento central de um conjunto. Preciso calcular a mediana? Observa. Está em ordem crescente? Não. É a primeira coisa que eu vou fazer. Se tiver quantidade ímpar, 3 elementos, 5, 7, 9, qualquer quantidade ímpar, vai sobrar um elemento no centro e ele vai ser minha mediana. Agora, se eu tiver 4, 8, 10, vão sobrar sempre 2 elementos no centro. Então, o que eu faço? Somo e divido por 2, ou seja, média aritmética simples. Trazendo aqui um exemplo de um conjunto A, que eu tenho 3, 6, 1, 10, 6 e 4. Lembrando que eu estou usando ponto e vírgula para demonstrar que não é um número decimal, que não é um número com vírgula, são números naturais mesmos. 3, 6, 1, 10, 6 e 4. Primeira coisa, peguei qualquer conjunto, independente do que eu vou fazer, o hábito é o melhor que existe para nós nesse momento. Vamos colocar em ordem crescente. Eu tenho 1, posso até colocar um tracinho aqui, ó. Depois o 3, para ver o que eu já coloquei. O 4, o 6, mais um 6 e o 10. Então, eu tenho 6 elementos. Agora, eles estão em ordem crescente. Vamos fazer primeiro a média. O mais habitual é usar um X com barrinha. Mas aqui também tem gente que usa MA, MG,
MH, sempre subscrito, e MQ, de média. Eu já prefiro essa notaçãozinha um pouco mais madura da matemática, que é um X com uma barrinha. Então, o que eu faço? Somo 1, mais 3, mais 4, mais 6, mais 6, mais 10. Divido por 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 10, 30. 30 dividido por 6, a minha média é 5. Estou fazendo apertadinha aqui para caber média, moda e mediana. E aqui é a média, minha média aritmética, tá? Moda. Teve alguém que mais se repetiu? Ou teve alguém que se repetiu? Sim, teve. Foi o 6. Então, isso daqui eu classifico como como modal. A professora está na cabeça para explicar a classificação e acabou falando. Modal por quê? Só teve um elemento que mais se repetiu. Não interessa se ele se repetiu 2, 5, 1, 4. É a quantidade de números. Eu tenho um número só na moda, por isso que é modal. Por exemplo, se eu tivesse 2 números 10 e 2 números 6, seria bimodal. Se no lugar do 6 tivesse um 5 aqui, seria amodal, não teria moda. Outra coisa que poderia acontecer, poderia ter 1, 1, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 10, 10. Aí eu ia ter um conjunto polimodal, que eu ia ter 5 elementos se repetindo ao mesmo tempo. E isso pode acontecer. Aí, por exemplo, se eu tivesse 6, 6, 6 e 10 e 10, eu ia ter 2 modas? Não, porque é o elemento que mais se repete. Eu teria apenas uma moda. Então, eu falei 6, 6, 6, então teria uma moda só. Eu vou recapitular aqui um pouquinho de moda para não ficar confuso. Vou terminar a mediana aqui. A mediana, algumas nomenclaturas usam um M com Dzinho e outras como um ME. Tanto faz. O importante é saber o que está colocando e, em geral, os exercícios colocam cálculo moda, média e mediana e assinale a alternativa que traz os resultados, respectivamente. Então, quer dizer, na ordem. Mediana é colocar os elementos em ordem crescente. Então, a gente já tem, 1, 3, 4, 6, 6 e 10. Eu vou observar, tem 2 aqui e 2 aqui. E sobraram 2 centrais, porque são 6 elementos. O que a gente faz? 4 mais 6 dividido por 2. 10 por 2, mediana 5. Então, mediana e média aritmética ficaram coincidentes. A moda, ela depende do que mais se repete. Aí só vou trocar aqui. Fazer um rascunho aqui da moda. Exemplo. Eu tenho um conjunto 2, 2, 3, 3, 3. Quem é a moda desse conjunto? Vai ser o 3, vai ser um conjunto modal, não trimodal. Não é o número de vezes que se repetiu. É uma moda só, é um número só que se repetiu mais. Se a gente tivesse 2, 2, 3, 3, 3, aí eu ia ter modas 2 e 3, teria bimodal. Se eu tivesse 1, 2, 3, seria amodal, porque não tem ninguém que se repete. No caso de ter 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Ó, o 1 repete 2 vezes, assim como o 5. Mas o 2 repete 3, o 3 repete 3 e o 4 repete 3 vezes. Então, eu tenho um conjunto trimodal, onde as minhas modas são 2, 3 e 4.
Mas trimodal não é porque eles estão se repetindo 3 vezes, é porque eu tenho 3 elementos. A classificação depende da quantidade de elementos, ó, vazio, 0. Bimodal, porque tem o 2 e o 3. Olha que eles se repetiram 3 vezes, mas é bimodal, que são 2 elementos. E modal, porque o 3 se repetiu 3, o 2 se repetiu só 2. Então, sempre é o que mais se repete.